Bom dia, nós somos a comunidade católica Renovados com Cristo. Estamos aqui para falar do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e vos expulsarem, e vos insultarem, e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós que, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da nossa salvação, que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e nos cure pelo poder de Jesus e da palavra dele. Então precisamos entender que nós temos dois caminhos, o caminho do falso profeta e o caminho do profeta verdadeiro. Nós, pelo nosso batismo, recebemos a realeza de Jesus, recebemos o profetismo, e recebemos, pelo nosso batismo, o sacerdócio comum. Então precisamos evangelizar, precisamos pregar, precisamos anunciar o Evangelho. Por isso que essa comunidade está fazendo isso, que ela precisa, pelos quatro cantos do mundo, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que cura, que liberta, que salva e restaura. Nós precisamos tomar posse do que é nosso. O Espírito Santo é nosso e precisamos trabalhar nessa ação do Espírito e da graça e da bênção e da força e do poder de Deus. Então, você escolhe entre o caminho do falso profeta ou do profeta verdadeiro. O falso profeta é aquele que segue a carne, aquele que segue a sua própria sabedoria, aquele que segue os seus instintos egoístas. Mas o profeta verdadeiro é o que age na ação do Espírito, no poder do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo e na força do Espírito Santo. E precisamos decidir entre ser falsos profetas desses tempos ou ser verdadeiros profetas que anunciam a verdade. Os ricos, se eles querem se converter, eles precisam repartir o que têm com os mais carentes, mais necessitados e mais pobres. Ou operar na igreja, nas instituições de caridade sociais e tantas outras que tem, para que a obra deles seja de caridade verdadeira, não de falsa ou de palavras, porque as palavras elas ajudam, mas as ações ajudam muito mais. Então a gente precisa ter palavras e ações juntas para pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, não o nosso Evangelho, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Então precisamos viver no amor, na graça, na caridade, na bondade, não como os falsos profetas viviam na mentira, na falta de sinceridade, na falta de coisas verdadeiras, coisas boas. E precisamos, em nome de Jesus, buscar a graça, buscar a ação do Espírito, buscar a vontade do Espírito, buscar os desejos do Espírito. E os desejos do Espírito é que pregamos o Evangelho verdadeiro, não como os falsos profetas, mas como verdadeiros profetas. E essa comunidade está aqui para isso, para pregar o Evangelho e falar a verdade, na ação do Espírito, na graça do Espírito, na igreja de Jesus Cristo, não na igreja que não foi fundada por Jesus. Jesus fundou uma igreja e deixou essa igreja para evangelizar na ação do Espírito e dos verdadeiros profetas, não dos falsos profetas. E precisamos tomar posse dessa graça, precisamos tomar posse desse Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos toque, que o Espírito Santo nos liberte, que o Espírito Santo nos cure, que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, a nossa mente, a nossa alma e a nossa história. Vem Espírito Santo e opera
Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, opera a tua cura, tua libertação, onde esteja esse Evangelho, chegue e vá e esteja na vida desse teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.